primeiro ano! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem e prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia, porque hoje vai ser muito bacana a nossa aula. Hoje nós teremos a leitura de um livro com a professora Alessandra, a história da Lilás. Vocês conhecem essa história? Conhecem? Eu sei. A professora Macleise já leu a história com vocês, mas é tão bom rever, ouvir novamente histórias e nós hoje teremos essa oportunidade para discutirmos muitas questões importantes para nós, certo? Também teremos uma música e até uma palavra secreta. Vocês acreditam? Será que vocês vão descobrir essa palavra? Acho que sim. Então vamos lá! Então, começamos a nossa aula organizando o espaço onde vamos estudar e organizando também os nossos materiais. Pega lá o seu caderno, aquele que você já vem realizando as nossas atividades, ou uma folha. Também é importante separar os demais materiais, como lápis de escrever, lápis coloridos, borracha, apontador, aqueles materiais de sempre. Também é legal ter um apoio para a hora da escrita. Pode ser a mesa, um livro firme ou até uma caixa. Tudo bem? Agora, a professora Dircélia lhe dá alguns minutinhos para anotar a aula de hoje, colocar a data de hoje também e terminar de organizar os materiais. Eu já volto. Então, crianças, tudo pronto? Se está tudo pronto, vamos começar? Vamos lá? E como que nós começamos as nossas aulas de geografia? Vocês se lembram? Com a
Revisão. Vamos retomar um pouquinho o que conversamos na aula anterior? Vamos lá? Então, olhem aqui no slide a minha turminha, olhem lá. Vocês se lembram? Conversamos muito sobre as diferenças que existem, por exemplo, com os meus estudantes, entre os meus estudantes. Deem uma olhadinha. Então, a professora perguntou o seguinte: o que é importante numa pessoa? Vocês se lembram dessa questão? Que é muito interessante pensarmos sobre ela. Aí eu convidei algumas crianças para responderem esta questão. Deem uma olhadinha lá. Então aqui, algumas crianças que comentaram conosco quais são as características mais importantes numa pessoa. Vocês se lembram? Falaram muito sobre gentileza, bondade, sobre a pessoa ser carinhosa, por exemplo. Questões importantes para nós pensarmos. Depois, a minha turminha também contou para nós como que eles são, sobre suas características, como, por exemplo, os irmãos gêmeos, Raul e Robson, que comentaram que eles são muito diferentes. Um gosta mais de jogos de tabuleiro, é mais tímido, e o outro gosta mais de correr, pular, andar de bicicleta. Outros coleguinhas da turma também falaram sobre suas preferências e as amizades que tem na turma. Aqui, por exemplo, a Raquel contou que adora educação física, que o esporte preferido dela é futebol. E a Raquel tem como melhor amiga a Magali, que por sua vez prefere muito mais jogar videogame. E mesmo elas tendo características diferentes, preferências diferentes, elas são amigas, se respeitam. Olha só que interessante. Depois, a professora trouxe uma outra imagem. Vamos relembrar? Olhem lá. Uma imagem mostrando muitas pessoas diferentes. E pensamos um pouquinho sobre isso. Olhem aqui a próximo slide, que mostra pessoas muito diferentes, com características diferentes. Observem. Alguns idosos, jovens, ciganos, negros, cadeirantes, enfim. Cada um com o seu jeito, com a sua característica. Será que eles falam a mesma língua? Será que eles têm a mesma religião, por exemplo? Se alimentam da mesma forma? Têm preferências alimentares parecidas, por exemplo? Pensamos um pouquinho sobre isso. Vocês se lembram? Muitas questões, não é verdade? Depois também lemos um poema, o intitulado Eu, olhem lá. E com este poema falamos um pouco mais sobre as nossas características e os nossos sentimentos. Deem uma olhadinha aqui nesses emojis. Olhem lá. Alegre, triste, bravo, né? Na sequência, a professora pediu uma atividade. A nossa atividade de número 1. E aí? Esta atividade está aí? Você conseguiu realizá-la? Aqui na atividade de número 1, a professora pediu para você representar, escrever com palavras o que te deixa feliz, o que te deixa triste, o que te deixa bravo, por exemplo, e também com o que você sonha, assim como a personagem do poema. Depois, também realizamos uma atividade onde vocês deveriam colocar as preferências de vocês. Vocês lembram? A Maria Júlia contou para nós quais eram as preferências dela. E você deveria registrar as suas preferências. E, se possível, entrevistar alguém aí da sua casa, um responsável, um familiar, um amigo ou um irmão, para descobrir as preferências dele. E observar se são parecidas ou são iguais às suas. Tudo bem, crianças? Então, quantas questões? Se você não conseguiu realizar a atividade, na sequência você termina, certo? Porque agora vamos então começar a nossa aula. O tema desta aula, olhem lá. Continuamos falando sobre os nossos espaços de vivência e a diversidade humana que existe no espaço de vivência. E para começar, vamos ouvir a história contada pela professora Alessandra, a história da Lilás. Deem uma olhadinha ali. Olhem lá, Lilás. Observem bem. Então agora, prestem muita atenção. Olhos e ouvidos bem atentos, certo? Então vamos lá. Será que todas as pessoas têm que ser iguais? Tem que gostar das mesmas coisas? Tem que fazer as mesmas coisas? Bom, eu vou te contar agora a história da Lilás. Lilás era diferente. No primeiro dia de aula, quando todas as crianças chegavam e presenteavam a professora com
café italiano, perfumes importados, lencinhos bordados e porta-joias de coração, Lilás trouxe um presente feito por ela mesma, uma caixinha de papelão com 6 pedrinhas dentro, um cadarço vermelho que era o seu predileto e um pedaço de um ovo de pardal. Lilás era muito diferente. Para o recreio, Lilás não levou lancheira como as outras crianças. Pelo contrário, ela tinha um saco de pão, onde ela levou cenouras e outros legumes. E como se não bastasse, ela comeu tudinho. As outras crianças começaram a olhar de maneira estranha para ela e se perguntavam: de onde veio essa menina esquisita? Apesar de ser o primeiro dia de aula em que todo mundo vestia roupa nova, a roupa de Lilás não era nova, dava para perceber. Ninguém queria ficar muito perto daquela menina esquisita. No dia de levar o seu brinquedo predileto, Lilás também continuou com suas esquisitices. Ela levou uma planta bem estranha. O dia foi salvo pelas outras meninas que levaram uma boneca que chora, uma boneca que ri, uma boneca que faz xixi. E assim continuaram na sua normalidade. Mas Lilás era diferente. Por mais que todos a tratassem com educação e respeito, ninguém convidava Lilás para ficar junto no recreio, nem para passear depois da aula. Ninguém queria ser visto com uma pessoa tão diferente assim. Um dia, durante uma excursão na escola, todo mundo estava se chamando por apelidos diferentes e perguntaram a Lilás qual era o apelido dela. Nesse momento, Lilás pensou um pouco e disse que não tinha apelido nenhum. Mas o pai dela havia contado que na hora em que ela nasceu, o sol começava a raiar atrás das montanhas, cobrindo-o com uma luz suave, encantadora e delicada. Nesse momento, ele pensou no nome Lilás. Enquanto alguns colegas riam dessa história, muitos passaram a admirar e começaram a pensar que imagem linda seria essa, dessa cor lilás do nascer do sol. Já pensou nisso? Que imagem bonita, né? Na semana seguinte, ia ter o concurso de desenhos na escola e já tinha uma favorita para ganhar o prêmio, a Ângela, que era quem tinha a maior coleção de canetinhas e de lápis de cores diversas e muito bonitas. Tanto que eles colocaram Ângela já no comecinho ali da primeira carteira, já para esperar o resultado final. Lilás não tinha tudo isso, ela tinha um estojo com apenas 8 cores de lápis de cor. E ela ficou surpresa, assim como a Ângela, quando a professora anunciou o vencedor do desenho. E era Lilás. Todos ficaram surpresos com o desenho dela. Era uma maçã. Foi só isso que ela desenhou, uma maçã. Mas era tão real que dava até vontade de comer. E todo mundo ficou impressionado com a habilidade de desenho da Lilás. Começaram a se aproximar dela. Começaram a ver que ela não era tão diferente assim. Aos poucos, Lilás foi ganhando um espaço e foi chamada uma vez para mostrar a sua coleção de pedras. Tinha até cinzas de um vulcão. Todo mundo começou a prestar um pouco mais de atenção. Mesmo assim, no dia em que Lilás resolveu convidar os seus amigos para sua festa de aniversário, o falatório começou por ali. Ângela começou a dizer que ela morava num casarão velho e assombrado. A verdade é que Lilás morava numa casa muito longe da cidade, era uma casa velha mesmo, que não tinha nenhum atrativo, a não ser um balanço bem comprido que ficava pendurado numa árvore bem comprida que deveria ser muito, muito antiga. Todos foram para a casa de Lilás e estavam esperando o que poderia acontecer lá.
Não tinha nada de especial. A festa não tinha palhaços, não tinha mágicos, não tinha nada. Mas no quarto de Lilás, os pais dela tinham preparado um castelo medieval e receberam as crianças com muito carinho e atenção. E todos começaram a se divertir, começaram a pular da cama de Lilás para o chão ali num tapete felpudo e começaram a viver as suas experiências, começaram a se divertir muito, pintar o rosto, colocar purpurina no cabelo. A irmã mais velha de Lilás, que era de quem ela herdava as roupas que usava, fez também coroas personalizadas, todas feitas por ela mesma, para todos os convidados. E eles colocaram as coroas na cabeça, improvisaram mantos de cobertor vermelho e puderam se divertir muito. Até a Ângela estava se divertindo bastante na casa de Lilás. Nesse momento, Lilás também aproveitou para ajudar os colegas a desenharem maçãs tão belas quanto a que ela sabia desenhar. Foi muita diversão. Foi bem diferente. No último dia de aula, os alunos presentearam a professora com buquês de flores, cartões feitos à mão e, para surpresa dela, uma coleção de pedras. Lilás era diferente, mas talvez ela não fosse tão diferente assim. Então, crianças, acompanharam a história? Que linda essa história! A professora Alessandra contou essa história muito lindamente. Então, agora, vamos retomar algumas questões dessa história? E vamos dar uma olhadinha nas imagens do livro também? Vamos lá? Porque me chamou muito a atenção esta questão que eu trago aqui. Deem uma olhadinha lá. Por que Lilás era considerada diferente ou até mesmo esquisita? Vocês notaram ao longo do livro esta questão? Se lembram? Então vamos observar aqui. Olhem só. No primeiro dia de aula, as demais amigas, colegas de sala da Lilás, levaram perfumes, caixinhas. No entanto, Lilás levou um presente um pouco diferente. Vocês se lembram? Levou uma caixinha feita por ela mesma. Tinha vários objetos dentro dela. Tinha pedra, cadarço vermelho, que era o preferido dela, entre outras coisas. Será que era por isso que Lilás era considerada diferente? Observaram, né, o modo de se vestir da Lilás, que, por exemplo, no primeiro dia de aula, ela não estava de roupa nova. Será que isso tem algum problema? Será que isso faz diferença? Vamos pensar. E o que mais? E no dia do brinquedo preferido de cada criança? Que as suas colegas levaram bonecas e a Lilás levou o que mesmo? Observem aqui. Uma planta. Diferente, não é verdade? Quantas diferenças foram sendo apresentadas? E aí, uma questão me chamou a atenção, olhem só. Ninguém queria ser visto como uma pessoa tão diferente. O autor do livro comenta isto aqui. Mas por que será que as pessoas, os colegas da Lilás, não queriam estar na presença dela, que era tão diferente? Aí, eu tenho mais uma pergunta aqui. Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Existe algum problema em ser diferente? O que vocês acham? Será que tem problema em ser diferente, não ser igual aos demais, às demais pessoas que nos cercam? Será? Bom, eu acho que não tem problema em ser diferente. O importante é compreendermos e aceitarmos a diferença do outro, seja ela características físicas, seja ela o modo de viver, os seus hábitos, os seus costumes. Isso é muito importante. Eu acho que na história da Lilás foi possível nós percebermos isso, certo? Foi o que aconteceu. Eu acredito que os colegas da Lilás compreenderam que não havia problema nenhum em a Lilás ser diferente. Olhem lá, porque eles chegaram a uma conclusão, que Lilás era diferente. Mas talvez ela não fosse tão diferente assim. Por que eles chegaram a essa conclusão?
porque eles se permitiram conhecer a Lilás, se aproximar da Lilás. Aquele pré-conceito que eles tinham dela foi sendo alterado na medida que eles conheceram a Lilás. Quando, por exemplo, eles descobriram que a Lilás era muito habilidosa para o desenho e até ganhou um concurso realizado na sala dela com sua maçã. Olhem que belo desenho! Ali as crianças já começaram a se interessar por Lilás. Também adoraram quando foram na festa de aniversário da Lilás e puderam se divertir muito com ela. Olhem só, com o seu balanço. Vamos observar mais uma imagem aqui da festa de aniversário da Lilás. Foi muito divertida, não é verdade? Diferente, muitas vezes, das festas que os colegas iam. No entanto, foi muito divertido e ali foi uma oportunidade dos colegas de Lilás conhecerem ela um pouco mais, né? Observarem as suas qualidades, não é verdade? Que história linda para pensarmos sobre isso. E por falar nisso, olhem aqui a Mariana conversando conosco. Ela traz aqui uma reflexão interessante. Acompanhe a leitura com a professora. Ser diferente não é problema. O problema é ser tratado de forma diferente. Vocês concordam com o que a Mariana comenta aqui? Concordam ou não concordam? Ser diferente não é problema. Olha, eu concordo com a Mariana, mas infelizmente algumas pessoas, olhando o outro de forma diferente, não aceita essa diferença e às vezes age com preconceito com esta pessoa, deixando-a chateada, maltratando esta pessoa. Isso é algo muito desagradável que nós não devemos fazer, certo, crianças? O problema não é ser diferente, o problema é tratarmos as pessoas com diferença. Devemos nos permitir conhecer as pessoas, conhecer as suas características e valorizar cada uma delas, porque como os colegas da Lilás, podemos aprender muito com as diferenças do outro. Então, olhem lá, preconceito não é nada legal, observem ali. Preconceito, esta palavra que aparece no slide, estão notando? É uma atitude de julgar os outros. É quando nós olhamos o outro de forma superior, achando que nós somos melhores que o outro. E isso, não é legal. Vocês acham que no início da história os colegas de Lilás a trataram com preconceito? Sim. E também, olhem lá, discriminação é algo que também não é legal. É quando os preconceitos, eles já são exteriorizados por atitudes ou ações. Então, é algo que também não é bacana acontecer, certo? Mas os colegas de Lilás compreenderam isso, se permitiram conhecer a colega de classe e muito provavelmente viraram super amigos, certo, crianças? Que interessante podermos pensar um pouco mais sobre isso. E por falar em ser diferente, que tal nós conhecermos uma música? Olhem lá o nome da música. Ser Diferente é Normal, do Adilson Xavier e Vinícius Castro. Pois é, essa música fala sobre isso, que ser diferente é normal. Dê uma olhadinha aqui no slide. Essa música faz parte de uma campanha do Instituto Meta Social, que traz pra gente essa importante reflexão. Mas antes de ouvirmos o videoclipe da música, que tal conhecermos a letra um pouquinho? Vamos lá? Vocês acompanham a leitura comigo? Vamos conhecer esta letra para podermos acompanhar bem o vídeo depois? Então vamos lá, acompanhe aqui com a professora. Olhem lá. Todo mundo tem seu jeito singular. Opa! Singular? O que será que significa isso? A música já inicia com um verso que tem uma palavra que a gente pode pensar um pouquinho sobre ela. Todo mundo tem seu jeito singular. O que será que quer dizer singular? Cada um de nós tem um jeitinho próprio, suas características próprias, um jeito especial de ser. É isso. Vamos continuar? Vamos lá. De ser feliz, de viver e de enxergar.
Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás. E daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual? Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Crianças, que questões importantes para a gente pensar, hein? E ser diferente, então, é o quê? É ser normal. Depois desta parte da música, nós temos o refrão, olhem lá, que diz o seguinte: xananá, ser diferente é normal. Este refrão é repetido várias vezes e você pode cantar aí do outro lado, tá bom? Xananá, ser diferente é normal. Mas temos mais uma parte da música aqui para lermos. Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. E depois, crianças, mais uma vez o refrão. Xananá, ser diferente é o quê? É normal. Então, vamos ouvir a música? Prestem bastante atenção e aproveitem e cantem. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. 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 Tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente
Então, crianças, curtiram a música? Deu para cantar? Gostaram? Bom, muito bem, eu também adorei essa música. Agora chegou a hora da nossa palavra secreta. Vocês se lembram que no início da aula eu comentei que nós teríamos uma palavra secreta na aula de hoje? Pois então, chegou a hora da palavra secreta. Vamos dar uma olhadinha aqui? Porque eu tenho uma dica da palavra secreta, olhem lá. A palavra secreta começa com a sílaba di. Sílaba di? Opa! Será que é de Dircélia? Será? Acho que não, né? Imagina. Mas qual será então a nossa palavra secreta? Tem a ver com a nossa aula. Vocês têm alguma ideia? E aí? De do quê? Pensem aí. Bom, mas para ajudar vocês, a professora trouxe aqui uma sequência de imagens para ajudar a descobrirmos essa palavra. Vamos lá? Você aceita esse desafio? Então observe atentamente essas imagens. Vamos lá. A professora vai aqui descrevendo as imagens e com vocês. Vamos lá? O que nós temos aqui, crianças? Muitas o quê? Muitas? Isso mesmo, muitas flores. Olha a quantidade de flores. O que vocês acham? São bonitas essas flores? São. Temos de várias cores. Observem, amarelas, rosas, vermelhas, roxas, brancas. Uma variedade enorme. Elas têm cores diferentes, mas e as características delas? São diferentes? São! Umas são maiores, uma tem mais pétalas, outras têm menos. Observem, muito diferentes. E aí? O que será que essa quantidade enorme de flores tem a ver com a nossa palavra secreta? Já conseguiram descobrir? Bom, tem mais imagens para a gente pensar. Vamos lá. E aqui? O que são aqui, crianças? O quê? Peixes, muito bem. Vamos observar. Todos são peixes, mas me contem, eles são iguais? Olhem bem a imagem. São iguais? Não são iguais exatamente. Olhem para as cores desses peixes. Temos de várias cores. Cinza, amarelados, vermelhos, né? Lilás, com várias cores, esverdeados. Nossa, e os tamanhos dos peixes? Observem. São diferentes? Também são de tamanhos diferentes. O formato, um mais compridinho, outro mais cheinho, outro mais chato. Observem, as nadadeiras são iguais? São diferentes também. Que variedade, hein? Interessante. Bom, vimos muitas flores diferentes e agora muitos peixes também. Nossa, que interessante. Será que vocês já descobriram? Agora vamos observar mais uma imagem. Vamos lá. Olhem, são pessoas, muitas pessoas. E aí? Nós temos ali idosos, jovens, brancos, pretos. Temos pessoas, mulheres, homens. Observem. Pessoas pelo jeito de várias nacionalidades. Pessoas com cabelo curto, cabelo longo, roupas diferentes, cores de cabelo diferentes, nossa, estilos diferentes, um de óculos, outro sem óculos, chapéus. Nossa, que variedade também de pessoas. Isso aqui representa todos os seres humanos da Terra, certo? Por falar nisso, olha essa outra imagem. Olha um mundo aqui, um globo representando o planeta Terra. Quantas pessoas? Pois vocês se lembram, nós somos mais de 7 bilhões de habitantes. É muita gente. E essas pessoas são iguais? E aí? São ou não são iguais? Então, e aqui? Olhem o Brasil ali, uma imagem do Brasil. Observem essa imagem. O nosso país, o Brasil, imagem de 4 pessoas, certo? Vamos observar. Pessoas diferentes, não é verdade? E agora, crianças, vocês já chegaram a alguma conclusão? Qual será a nossa palavra secreta? Sabem? Tem um palpite de vocês?
Então agora eu vou revelar a palavra para ver se vocês acertaram. Vamos lá? Olhem lá. A palavra secreta relacionada a estas imagens é, e a nossa aula, diversidade. Diversidade. Nós observamos com as imagens anteriores uma diversidade de espécies, de peixes, de flores e até mesmo de pessoas. É sobre isso que estamos falando nessa aula e na última aula também, sobre a diversidade que existe no planeta Terra, certo? E é uma palavra bem interessante, diversidade. Então, primeiro ano, agora o seu desafio é registrar no seu caderno a nossa palavra secreta da aula de hoje. Vamos lá? Olhem lá, diversidade, a atividade de número 1 da nossa aula. Então, vamos anotar. Escreva no seu caderno a palavra secreta, diversidade. Estão lendo ali com a professora? Vamos lá? Então, alguns minutinhos para vocês registrarem a palavra.
Então, crianças, conseguiram realizar a atividade? Eu espero que sim. Mas caso não tenha terminado, depois da aula você conclui, tudo bem? Porque a nossa aula chega ao fim. Vamos fazer a revisão? Sobre o que conversamos na aula de hoje? Vamos lá! Conversamos sobre a diversidade humana. Também conversamos sobre preconceito e discriminação. E então, nós falamos sobre tudo isso a partir de histórias, a partir de música e até observando muitas imagens. Foi legal, não foi? Então agora, a professora Dircélia se despede de cada um de vocês, deixa um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!